Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, estamos reunidos para mais um episódio do SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Estou aqui mais uma vez, eu me chamo Pedro Heitor, sou R5 de arritmia aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com meu amigo Tiago. Se apresenta aí, Tiagão. Fala, Pedrão, tudo bom? Cara, estamos aqui mais uma vez, né, Pedrão? Hoje, para discutir um tema legal, um tema aí pouco habitual, né? Eu acho que talvez alguns dos nossos ouvintes talvez nunca tenha visto esse exame que a gente vai comentar aí hoje. E bora para mais um episódio. Bora lá, Tiagão, que é R4 de cardiologia aqui do HC. Excelente R4 e sabe tudo desse exame que a gente vai discutir. Qual é o tema do episódio de hoje, Tiago? Pedrão, hoje vamos discutir sobre o tilt test, ou teste de inclinação. Boa, Tiagão. Então, nesse tema eu vou trazer um desafio. É o seguinte, existem várias condições de tratamento, né, que o tilt test pode tentar direcionar, mas qual condição, uma condição que pode ser diagnosticada pelo tilt test, que tanto ele pode ajudar no diagnóstico, como na avaliação pós-tratamento? Pedrão, esse é desafiador mesmo, viu? Vou ter que ouvir um pouco mais do episódio para mim conseguir responder essa, viu? Então vamos lá, Tiagão. Então, o que é o tilt test propriamente dito, né? Tilt test, ou teste de inclinação, o próprio nome já denota um pouquinho para a gente entender, mas o objetivo, na realidade, é a gente tentar submeter o paciente a uma inclinação meio que forçada, né? Ele está lá no decúbito horizontal e depois é colocado numa posição supina, em pé, né? De forma que a gente consiga simular certas condições especialmente vagais no nosso paciente, exacerbações, para que a gente possa ver como é que o coração e especificamente o sistema hemodinâmico do nosso paciente vai se comportar nesse contexto, tá? E como é que ele é feito, né? Existem diversos protocolos, né, para se realizar, mas especialmente todos vão incluir ter a presença da cadeira, né, de inclinação, a mesa, né, no caso de inclinação, é que o paciente ele é preso a ela, normalmente por fitas, com velcro, ou mesmo por faixas que o prendam, para que quando ele fique na posição de pé, né, ele não fique na ortostase, ele não venha a cair, né, especialmente se ele tem algum tipo de sintoma. Esse paciente tem que estar monitorizado, uma monitorização cardíaca, tem que ter algum tipo de aparelho de pressão, de forma que a gente possa verificar de forma intermitente, ou mesmo algum tipo de aparelho que faça uma monitorização contínua da pressão, como um Fine Press, como a gente tem aqui no HC, tá? E basicamente a presença do profissional que vai acompanhar esse exame, certo? Os protocolos, como eu disse, eles tendem a variar bastante, né? Mas basicamente envolvem um período de pré-tilt, que pode correr aí por volta dos seus 10 a 20 minutos. Depois um período de tilt, que idealmente ele deve ir até 45 minutos. E um período pós-tilt, que normalmente vai até 10 minutos. Tudo isso sempre verificada a pressão, as frequências cardíacas e feita a monitorização frequente do seu paciente, desde sintomas, interrogar se o paciente está indo bem. E pode também lançar mão de estratégias para sensibilizar o exame, desde massagem do seu carotídeo, fazer uso de medicações vasodilatadoras, o próprio isoproterenol, né, o isoprel. Só lembrar das contraindicações das medicações, né, lembrar que o isoprel você não pode usar isso para pacientes isquêmicos, né, lembrar de tudo isso. Não é isso, Thiago? Isso aí, Pedrão. Então, acho que vale a pena ressaltar que é um exame que não demanda tanta tecnologia assim, né? Você precisa basicamente de um monitor cardíaco ali para você ver a frequência, um aparelho para aferir a pressão, que pode ser, se você não tiver um aparelho que mede a pressão de forma contínua, que é o ideal, mas às vezes você pode fazer no próprio manguito mesmo. E você precisa de uma mesa de inclinação, que talvez seja aí o material mais diferente de todos, né? E lembrar que é um exame que você está submetendo o paciente a uma variação ali da posição, né? E quando o paciente ele muda da posição supina para ortostase, você tem uma alteração ali de toda a mecânica vascular desse paciente, né? Você tem um acúmulo de sangue ali em membros inferiores e isso a gente
viu ao longo do tempo, através de estudos observacionais, que isso pode desencadear respostas vagais. Então, eu já vou entrar aí nas indicações do teste, mas é basicamente para você tentar fazer um estresse desse paciente nessas condições que desencadeiem respostas vagais. E como são respostas aí que tem a ver com o sistema nervoso, né, autônomo, tem que lembrar de a sala tá em algumas condições ideais também, né? Você evitar que esteja em temperaturas extremas, então evitar que a sala esteja muito fria ou muito quente, isso pode prejudicar. É questão de iluminação também, tem que ser uma iluminação um pouquinho mais leve, assim, não pode ser nem muito escuro ou nem muito claro, isso também pode influenciar. E tem recomendação, inclusive, de que o teste seja feito com a menor quantidade possível de profissionais na sala também, porque tudo isso pode afetar como o paciente está, às vezes, mais ansioso para o exame. Isso tudo tem influência nos resultados que a gente vai observar, né? Então, é um exame não tão complexo, assim, do ponto de vista de materiais, mas tem toda uma preparação que talvez tem que ficar atento, senão você pode confundir com os resultados, né? Exatamente. E já entrando aí nas indicações do tilt, né? Basicamente o tilt test ele surgiu, né, para a gente investigar essas condições de síncope, né? Pode ser pré-síncope, às vezes perda ali de consciência, que você está na dúvida, mas a indicação formal é para uma investigação de síncope, onde você está suspeitando principalmente das síncopes reflexas, né? Especialmente a síncope vasovagal. Ele foi desenhado para a investigação de síncope vasovagal. Ele pode ser muito útil também em casos de síndrome do seio carotídeo, na síndrome de taquicardia por ortostase, né, a POTS, a própria hipotensão postural também, você pode ter uma utilidade ali do tilt test nesse diagnóstico, e nas avaliações de desautonomia também ele é útil. Mas lembrar que, na maioria desses casos, né, quando a gente está falando de síncope, a gente tem um episódio já que o Supracast fez com o professor Marcelo, que ficou sensacional. Lá nesse episódio ele bateu muito nessa tecla, né, de que a investigação de síncope, ela é história clínica. Você tem que fazer uma história bem feita e a partir daí que você vai gerar a sua hipótese de síncope. Se o paciente te traz uma síncope claramente vasovagal, você não necessariamente precisa do exame. Às vezes, o diagnóstico, o paciente já te conta o diagnóstico, você não precisa de nenhum exame complementar para confirmar isso. E lembrar também que, às vezes, o paciente traz umas queixas que lembram uma síncope de causa cardiológica, uma causa ritmogênica, uma causa isquêmica. Então, nesses casos, a investigação é completamente diferente. Você fazer eletro, eco, Holter, às vezes um teste de isquemia. Então, o protocolo, o caminho que você vai seguir é completamente diferente. Da mesma forma, às vezes o paciente está te contando uma história que lembra muito uma crise convulsiva. E aí a investigação neurológica é completamente diferente. Agora, naquele caso que ele traz uma história um pouco estranha, que você não conseguiu fechar muito bem o diagnóstico, você já descartou essas causas cardiológicas, neurológicas, você está pensando que, isso aqui está com cara de síncope reflexa, estou pensando em síncope vasovagal, mas não consigo ter certeza. O tilt test, nesse cenário, ele vai ser muito útil, porque se ele conseguir reproduzir a síncope, você vai conseguir fazer o seu diagnóstico. E essas outras condições também, às vezes só pela história clínica você não consegue, e o tilt pode trazer algumas informações a mais que são muito úteis também. A própria hipotensão postural, você consegue testar isso no seu consultório, né? Você pede para o paciente ficar deitado ou sentado, você mede a pressão, depois você pede ele para levantar, ficar de pé e você reafere a pressão ali. Tem protocolo que você faz com 1 minuto, depois com 3 minutos, e você já pode confirmar isso no consultório. Mas às vezes não, e às vezes o paciente tem uma história muito típica, tem condições que ele faz hipotensão postural um pouquinho mais tardia, aí nesse cenário talvez o tilt test também pode te ajudar. Então, é um exame que você tem que pensar com muita calma, tem que avaliar seu paciente clinicamente muito bem para você fazer uma boa indicação. Então, às vezes você
que está ouvindo esse episódio que não for cardiologista, talvez valha a pena encaminhar esse paciente para o cardio antes, para ele fazer uma avaliação para ver se realmente precisa do tilt test, porque é um exame que depois a gente vai discutir, né? Às vezes a sensibilidade do exame não é tão boa assim. Então, se você começar a indicar o paciente para uma suspeita que não está muito legal, você pode fazer um exame, às vezes, sem muita utilidade. Não é isso, Pedrão? Exato, Thiago. E é bem isso que você comentou, né? Quando o exame não é bem indicado, o paciente não é bem estratificado, você vai comentar um pouco mais à frente aí sobre as possíveis complicações, mas o paciente, idealmente, ele tem que ser aquele paciente que não tem uma doença estrutural, ou seja, classicamente, né? De coração ou neurológica, né? Pacientes que têm alguma doença estrutural, especialmente doenças isquêmicas, você está submetendo um risco desnecessário, que muitas vezes você não vai trazer tantas informações, correndo risco até de falsear, né? A gente vai comentar das limitações do exame, né? Mas muitas vezes é um exame que não dá para reproduzir toda a vida. Quando você consegue reproduzir aquele sintoma, ótimo, mas se você não reproduzir, não necessariamente excluiu, né? É, e Exatamente. já, e já entrando tanto nesse ponto, né? O objetivo do tilt test, na realidade, é um exame de reproduzir o sintoma que o paciente está tendo. Seja ela lipotímia, seja ela síncope, você atinge um resultado ou ausência de um resultado, não, um resultado negativo, quando você chega nesse desfecho final, tá? E especialmente quando você consegue avaliar de forma dinâmica os parâmetros hemodinâmicos do seu paciente. A variação da frequência cardíaca, a variação da pressão, como é que elas se comportam um com a outra, né? Por exemplo, teve uma alteração primeiro na frequência, depois uma alteração na pressão arterial, ou vice-versa, ou só em um deles, tá certo? Tudo isso são informações que a gente pode lançar a mão. E o que é que a gente pode esperar de resposta do exame propriamente dito, né? Tem três padrões clássicos de resposta, né, que a gente pode encontrar. Um é a resposta tipo 1 ou mista, né, onde a queda da frequência cardíaca não é menor que 40 batimentos minutos, ou se for menor, é por mais de 10 segundos, e a queda da PA ela é antes da frequência cardíaca, tá certo? Ou seja, há uma queda da frequência, mas ele é primeiro vindo de uma queda da PA e normalmente não é uma queda tão exacerbada da frequência cardíaca. O paciente não cai abaixo de 40, né, e não é tão sustentado, especialmente não é maior que 10 segundos, certo? Depois vem a cardio inibitória, que é essa, de fato, a inibição mais importante do ponto de vista da frequência cardíaca. Do tipo A, né, o tipo inicial, onde não há assistolia, mas há uma queda da frequência abaixo de 40 batimentos por minuto por mais de 10 segundos, ou seja, essa queda ela é mais sustentada. E a do tipo 2, né, o segundo tipo, é quando há assistolia, especialmente com duração maior de 3 segundos. Ou seja, você conseguiu reproduzir um sintoma, um padrão cardioinibitório no seu teste, certo? E por fim, tem a resposta tipo 3, ou vasodepressora, que está relacionada a uma queda da frequência cardíaca menor que 10% do que a do pico durante a síncope, e é acompanhado de uma hipotensão sem queda da frequência cardíaca, certo? Ou seja, seu paciente houve queda da pressão arterial, né? Ele apresentou hipotensão e a frequência variou muito pouco para tal, né? Uma queda muito baixa da frequência cardíaca menor que 10%, certo? Esses são os três padrões clássicos que o paciente pode apresentar. Mas, Tiago, quais são os outros padrões que a gente pode encontrar ainda no tilt test? Beleza, Pedrão. Então, você falou o principal do tilt test, que é naqueles pacientes que têm uma resposta vasovagal, que ele pode ter esses três padrões. Ou ele altera PA e frequência ao mesmo tempo, ou ele altera principalmente a frequência, ou ele altera principalmente a pressão arterial. Então, o tilt test, idealmente, ele é para ver esses três padrões. Só que é um exame que ele pode ver outras coisas também. E aí, essas outras respostas que a gente pode encontrar, talvez uma das mais interessantes é num padrão de síndrome do seio carotídeo. Como que é isso? Nesses pacientes, ele tem uma resposta exacerbada a estímulos ali do seio carotídeo. Nosso seio carotídeo, ele é um baroreceptor, né? Ele tem terminais nervosos ali que tem um sensor de pressão. E isso, na fisiologia, é para regular a nossa pressão, né? Só que, às vezes, o paciente ele tem isso de forma muito exacerbada. E
através de uma massagem que a gente pode fazer durante o teste, essa massagem geralmente a gente faz na fase que o paciente já está inclinado, ele pode se manifestar da seguinte forma: ele pode ter uma pausa ventricular, às vezes ele pode fazer um bloqueio atrioventricular ali por mais de 3 segundos, ou seja, ausência de QRS por mais de 3 segundos, ou ele pode ter uma queda de pressão arterial maior que 50 milímetros. Se ele tiver isso, eu falo que é uma resposta positiva e esse paciente provavelmente tem uma síndrome de seio carotídeo. A história clínica clássica, né, é aquele paciente que às vezes ele está fazendo alguma coisa que ele vira o pescoço e ele tem uma síncope por conta disso, justamente porque nesse movimento ele estimula ali essa região do seio carotídeo e ele tem síncope por conta disso. Então, quando a gente acha esse padrão no tilt test, é bem legal, né, e a gente consegue definir o diagnóstico. Um outro padrão também. Teve um caso até bem interessante, né, Tiago? Não sei se você lembra, na nossa residência, de um paciente que quando dirigia, ele virava o rosto, às vezes, para olhar nos espelhos do seu carro, e isso fazia uma resposta exacerbada do seu carotídeo e ele sincopava. Ele chegou até a bater o carro mais de uma vez por conta disso, né? A gente fez o diagnóstico no tilt test. Pois é bacana, né? Não é tão bacana para o paciente, coitado. Toda vez que ele olhar no retrovisor, ele sincopava, mas é uma resposta legal de se observar, né? Um outro padrão é o padrão de síndrome postural, né? A síndrome de Potts, que é uma taquicardia que o paciente tem relacionado à ortostase, e isso é um padrão também bem típico que a gente observa no tilt test, né? Que o paciente está ali enquanto ele está deitado, né? Na posição supina, está tudo bem com a frequência, e na hora que a gente inclina a mesa, ele tem uma resposta de frequência muito exacerbada. E aí a definição, ele tem um aumento de mais de 30 batimentos de forma sustentada, ou seja, ele fica toda a fase de inclinação com a frequência muito alta. Às vezes também ele não tem um aumento de 30, mas se ele ficar com a frequência acima de 120, também durante toda essa fase de inclinação, também é sugestivo de síndrome de Potts. E esses pacientes às vezes eles só ficam taquicárdicos, mas às vezes também durante essa taquicardia ele pode ter síncope também mais no período final do teste, e isso geralmente é acompanhado também por uma queda de pressão concomitante. Mas é um diagnóstico que você pode fazer também sem o uso do tilt, mas no tilt também é uma documentação muito bonita que você consegue fazer dessa síndrome. Eu posso ver também, Pedrão, deficiência cronotrópica. É normal, quando a gente passa para a fase de inclinação, esse paciente ele tem uma ligeira queda da pressão e um aumento de frequência cardíaca. Isso é uma resposta fisiológica que a gente tem, porque você muda ali, né, toda a hemodinâmica do paciente, você diminui o retorno venoso quando você muda para a posição de ortostase, e a frequência cardíaca ela sobe em compensação isso para manter o débito cardíaco. Só que tem pacientes que às vezes esse aumento de frequência ele é inferior a 10% da frequência antes dessa inclinação, e isso pode sugerir uma deficiência cronotrópica. Essa insuficiência cronotrópica, a gente tem outras formas de definir. Geralmente, o melhor é você avaliar esse paciente durante um teste ergométrico, né, para você ver índice cronotrópico, mas o tilt test pode te dar dicas com relação a isso. E uma outra coisa também muito interessante é a avaliação de desautonomia, né? Toda essa dinâmica que eu falei de, às vezes, a pressão cai inicialmente e depois você tem um aumento de frequência para compensar, isso tudo depende do sistema nervoso autônomo. E naqueles pacientes que têm desautonomia, isso pode se manifestar de forma muito errônea. Tem uma condição que chama de síndrome desautonômica, que o paciente, quando ele muda a posição para a inclinação, ele vai tendo uma queda progressiva da pressão arterial, e geralmente a gente observa valores com uma sistólica menor de 80. Nessa síndrome desautonômica, geralmente o paciente ele não tem síncope, né? O teste às vezes ele não é positivo, mas o paciente pode sentir um mal-estar, pode ficar com a pele mais pegajosa, pode ficar sudoreico, e isso
por definição, dura mais que 5 minutos, né? Não é uma resposta habitual, porque a pressão habitualmente cai mesmo um pouquinho no início. Mas nessa síndrome desautonômica, a pressão fica de forma sustentada muito baixa. E quando isso aparece no teste, a gente tem que suspeitar de causas de desautonomia. Tem causas primárias, doenças de acometimento, geralmente doenças neurológicas de acometimento do sistema nervoso autônomo, mas eu chamo aqui a atenção para causas secundárias, que é bastante comum, né? Doença de Parkinson é uma doença que causa muita desautonomia, o próprio diabetes mellitus, principalmente em fases mais avançadas, aquele paciente que tenha a glicada um pouquinho mais alta, isso pode acontecer. E puxando aqui para o lado da cardiologia, a amiloidose também é uma doença que se manifesta com muita desautonomia. Tanto é que é protocolo nosso, né, no paciente com amiloidose, a gente sempre testar a hipotensão postural. Mas às vezes nesse paciente que você tem uma dúvida diagnóstica, ele tem uma história de síncope ali, você acaba pedindo um tilt test, você pode ver esse padrão de desautonomia também. Ele tem um bom valor diagnóstico aí que corrobora, né, com um dos achados da doença. Falei, Pedrão, de várias formas aqui que a gente pode interpretar o tilt test, várias formas que a gente pode achar no tilt test, né? Mas qual que é a real utilidade disso, né? Qual que é a diferença que eu tenho de ver esses padrões, de ver um padrão cardioinibitório? Isso pode ajudar o meu paciente ou não? Claro que pode, Tiago. Lembrar que, assim, como a gente falou bem, né? Todas as condições de síncope, toda a avaliação que a gente está fazendo nesse paciente, o tilt test é um exame complementar que vai te ajudar a trazer mais informações para você ter a possibilidade de tomar uma decisão do ponto de vista de tratamento, né? Para com o seu paciente de forma mais acertada possível, né? E assim, essas respostas elas vão denotar especialmente onde é que você vai poder atuar. Classicamente, cada uma vai ter seu direcionamento. Um exemplo, um paciente que tem uma resposta mais vasodepressora, que ele tem um padrão muito mais de hipotensão, nesses contextos, esse paciente vai ter que lançar mão muitas vezes das meias elásticas, meias compressivas muitas vezes até as coxas ou abdômen. É um paciente que precisa ter esse retorno venoso sempre ajustado, não pode ter desidratação, tem que ser compensado dessa forma. Já um paciente, por exemplo, que tem um padrão mais cardioinibitório, que ele evolui com assistolia, ou mesmo só não tem assistolia, mas tem uma queda de frequência importante, ou mesmo tem uma deficiência cronotrópica. Esse paciente pode ter algum grau de exacerbação do sistema vagotônico, né? Um paciente mais vagotônico, que pode levar a sintomas, e para isso a gente vai ter terapias específicas, né? Quando a gente está falando de um paciente mais velho, aí classicamente vai lançar a mão do marca-passo, o marca-passo vai ser a primeira linha, com aquelas alternativas de software do Rate Drop Response, que ele vai avaliar quedas súbitas da frequência cardíaca para tentar dar pace naquele contexto e o paciente não vir a sincopar, tá? Ou até terapias mais novas que vêm surgindo nesse contexto aí de bradiarritmias funcionais, tá? Que seria a cardioneuroablação. A cardioneuroablação tem o seu intuito, na verdade, você tentar atuar nos focos de maior inervação vagal do átrio do seu paciente. Especificamente aí tem vários protocolos que podem ser lançados mão, mas um muito utilizado que está relacionado muito mais aos focos anatômicos vai atuar no plexo ganglionar superior direito e no plexo ganglionar inferoceptal, que são dois pontos de alta inervação vagal, onde você pode ter uma atuação mais adequada e onde é feito um foco de ablação, certo? E aquilo onde eu comentei lá atrás, já tentando responder o desafio, o tilt test ele pode ter uma evidência diagnóstica, tá? Nesses pacientes que tem um padrão de uma síncope mais padrão cardioinibitório e feito uma cardioneuroablação, feito um implante de um marca-passo, você repetir o tilt test para ver como o paciente se comporta, ver se ele não está reproduzindo mais aqueles sintomas, traz um grande valor para esse exame, né? Mas, Tiago, a gente falou dos grandes valores, das possibilidades aí diagnósticas desse exame, como é que ele pode ajudar no tratamento, ou até avaliar a resposta ao tratamento do nosso paciente. Mas quais são as possíveis complicações? Qual é a segurança do seu exame? Pedrão, eu acho que, em primeira análise, falar que é um exame muito seguro, tá? No geral, o paciente, ele, como você falou, né, lá no início, ele fica deitado ali, né, na mesa, ele fica preso, né, tem umas faixas ali prendendo o paciente, então quando ele passa para a fase de inclinação, ele está bem seguro ali, a gente não usa nada invasivo, então é um exame que no geral é seguro.
Pode ter complicações? Pode. Geralmente as complicações elas estão relacionadas à própria patologia que você está investigando. Então, se o paciente tem história de síncope, o teste é positivo quando o paciente tem uma síncope. Então, você espera que ele vá ter síncope durante o exame. Então, a gente tem que estar preparado para isso. No geral, pela própria definição de síncope, são alterações transitórias do nível de consciência, com recuperação rápida. Então, às vezes, o paciente vai sentir um mal-estar, ele vai perder a consciência transitoriamente. O teste estando positivo, a gente vai voltar ele, né, para a posição supina, às vezes faz até posição de Trendelenburg, ele costuma recuperar a consciência rapidamente. Alguns casos ali, você tem, né, uma resposta cardioinibitória do tipo 2B, o paciente pode fazer uma sistolia, e aí às vezes gera um pouco de comoção ali no momento, mas isso também costuma ser... Gera nervosismo, né? Com certeza, mas isso costuma ser muito transitório, assim, né? Classicamente, ele é no máximo 30 segundos, pelo que a gente tem de descrição da literatura. Eventualmente, a gente tem casos aí que fica um pouquinho mais, mas raramente você vai precisar fazer alguma intervenção relacionada a isso, mas tem que ficar atento. Eu acho que talvez, assim, as complicações que podem acontecer é principalmente naqueles casos onde o teste talvez você deixou escapar ali na hora de pedir alguma causa cardiológica e esse paciente pode ter alguma complicação relacionada a isso, né? Lembrar que essa resposta que o tilt induz de hipotensão, de estresse hemodinâmico, ele também pode desencadear outras condições, por exemplo, taquicardias, eventualmente até arritmias ventriculares mais graves. Então, nesse caso, você pode sim estar diante disso. Por isso que o teste tem que ser feito em uma sala preparada, em um ambiente hospitalar. Tem que ter ali um kit básico de primeiros socorros, material, um carrinho de parada, material para desfibrilação, porque isso pode acontecer, embora seja bastante raro. A maioria das descrições de arritmias malignas, de fibrilação ventricular, geralmente foi em pacientes que eram isquêmicos e estavam fazendo os testes, e principalmente naqueles que às vezes você usou o protocolo de sensibilização e usou o isoproterenol, que é uma medicação aí que sabidamente pode aumentar o risco de arritmia nesses pacientes isquêmicos. Então, no geral, ficar atento a esses detalhes, mas é um exame bastante seguro, né? Dificilmente você vai ter ali alguma emoção, mas quando tem também você tem que estar preparado, né? Se isso acontecer, você tem que dar o suporte para o paciente. E, Com certeza. Pedrão, a gente falou aqui de indicações, benefícios, como o tilt pode ser útil aí, mas não é um exame também que são só benefícios, né? A gente tem algumas ressalvas que a gente tem que levantar, né? De forma geral, o que você pode falar para a gente aí? Exatamente, Thiago. Nem tudo são flores, né? A gente sabe que o TIT teste é um exame que, apesar de ele não ser tão difícil a sua realização, ele tem uma baixa reprodutibilidade, né? Muitas vezes a gente coloca o paciente na mesa por um sintoma de síncope e a gente às vezes não vai reproduzi-lo, né? Acaba não tendo uma acessibilidade muito baixa, apesar de uma especificidade interessante. Quando a gente produz aquele sintoma, muitas vezes a gente está conseguindo fazer um diagnóstico adequado. Em vários casos a gente não consegue reproduzir o sintoma relatado, né? Esse valor, ele tem um valor prognóstico relativamente controverso, né? Porque não necessariamente o paciente não realizar mais aquele sintoma não quer dizer que ele não vai acontecer mais, muito pelo que a gente comentou, muitas vezes esse sintoma não vai acontecer porque ele não aconteceu naquele momento, seja porque o paciente estava em uma condição menos vagotônica, com exceção, claro, quando a gente fez alguma terapia específica para ele, sei lá, uma cardiorrespiração, um implante de um marca-passo, em que a gente fez uma terapia específica e muitas vezes a gente pode lançar mão do tilt teste com um exame controle, né? E principalmente porque muitas vezes diversos serviços têm seus protocolos específicos, alguns lançando mão de sensibilizações só com massagem seio carotídeo, outros não fazem sensibilização de rotina, outros fazem uso mais da medicação, tá certo? E isso acaba atrapalhando um pouco mais quando a gente faz a comparação de tilt test de serviços separados, né? E principalmente porque, assim, quando a gente está fazendo a verificação da pressão, da monitorização cardíaca, tem que ter aparelhos adequados, né? Nem todo serviço tem disponível, por exemplo, um Fine Press, que vai fazer uma monitorização da pressão arterial contínua, né? Tudo isso acaba
alterando quando a gente está falando do ponto de vista de tilt test. E Pedrão, gostaria de levantar uma curiosidade aqui, é que quando a gente vai testar qualquer teste, né, para a gente ver essa questão de sensibilidade, especificidade, a gente faz isso com base em um padrão ouro, né? Então, para você comparar um teste, você compara esse teste com um padrão ouro, para você saber quem de fato tem ali a condição, para ver se o seu teste conseguiu reproduzir aquilo ou não. E aqui, falando de síncope, o padrão ouro aqui, qual que é o padrão ouro para síncope? Geralmente é a avaliação clínica, né? Que a gente sabe que a sensibilidade da avaliação clínica também não é muito grande. Então, você está testando sensibilidade, especificidade, comparando com o padrão ouro, que não é tão sensível e específico assim. Então, tem essa ressalva aí interessante para a gente, talvez, julgar, né, esses valores que a gente vai ver lá, sensibilidade não sei quantos por cento. Tomar cuidado aqui no tilt test, porque essas comparações talvez não são tão legais assim da gente fazer. Boa, Tiagão. Então vamos pro bate-bola, Thiago? Bora lá! Tiagão, o que é o tilt test? Tilt test é o teste de inclinação, um teste onde eu vou submeter o meu paciente a duas fases. Uma fase supina, vou ficar vendo a pressão e a frequência, e depois uma fase de inclinação, geralmente ali de 70 graus, para me ver a resposta desse paciente, tanto de redução de frequência, alteração de PA, para a gente ver se ele vai ter alguma reprodução de sintoma. Falando em sintomas, Pedrão, quando que eu vou indicar o tilt test? Quando a gente tem aquele sintoma clássico, que é o principal indicador, que é a síncope, né? Especialmente, como você falou muito bem, o tilt test ele é desenhado para ver a resposta vagal do nosso paciente, especialmente a síncope reflexo ou vasovagal, mas ele também pode ser utilizado quando a gente está falando de síndrome do seio carotídeo, de POTS, de hipotensão postural, especialmente quando a gente não faz o diagnóstico no ambulatório. Também é capaz de fazer uma avaliação de desautonomia. Isso é super importante que nosso paciente seja feita uma triagem inicial de forma que você não esteja deixando passar uma condição arrítmica, isquêmica, neurológica, que não seria o foco do exame, né? Muitas vezes você estaria pondo o paciente até num risco desnecessário sem essa estratificação inicial. E, Tiago, o que esperar no exame positivo e qual o padrão de resposta? Muito bem, Pedrão. Tilt teste positivo é tilt teste que eu tive uma reprodução do sintoma do meu paciente. Ou seja, o paciente teve uma síncope ou pré-síncope ou uma hipotensão. Vai depender ali por que eu pedi o tilt, mas geralmente exame positivo é exame que reproduziu o sintoma. E o padrão de resposta, a resposta clássica são as três principais. Tipo 1 ou misto, onde eu tenho queda de frequência associada a uma queda de pressão arterial. O tipo 2, eu tenho 2A, que eu tenho uma queda de frequência abaixo de 40, sustentada por mais de 10 segundos. E o tipo 2B, que eu tenho uma assistolia por mais de 3 segundos. E o tipo 3, que é aquela tipo vasodepressora, onde eu não tenho uma alteração de frequência tão significativa, porém eu tenho uma queda da pressão com reprodução dos sintomas. Eu posso ter outras alterações, né? Por exemplo, na síndrome do seio carotídeo, que eu faço a massagem e tenho uma sistolia ou queda da pressão arterial. Posso ter padrões de resposta de desautonomia, uma queda sustentada da pressão arterial, mas classicamente são esses três padrões que eu acabei de falar. E é um exame fácil de ser feito, mas é um exame seguro, Pedro? Ele classicamente é um exame seguro, né? As taxas de complicações são muito baixas, né? Muitas vezes as complicações vão estar relacionadas principalmente às sistolias, que muitas vezes são autolimitadas, normalmente não são tão prolongadas. Quando estende muito, tende a estender no máximo até 30 segundos. Tem alguns casos que pode estender um pouco mais, mas classicamente são essas as complicações que podem acontecer, ou quando você não fez aquela triagem adequada, de excluir condições cardiovasculares ativas, com doenças neurológicas ativas, o paciente pode ter uma síncope conversiva, assim, convulsiva a princípio, ou mesmo ter uma doença isquêmica naquele momento, mas isso é muito raro de acontecer.
Muito Tiagão, bem, o Pedro. desafio a gente já até respondi aí, né? Eu acredito que o ouvinte que lembra atentamente aí quanto ao desafio, eu perguntei qual condição ou qual tratamento o tio teste tem tanto valor de diagnóstico como avaliar a resposta a esse tratamento, né? Isso é ponto de vista da cardio-neuroablação, ou mesmo quando o paciente implanta um marca-passo para uma síncope de padrão cardio-inibitório, em que feito esse procedimento, um tilt teste positivo previamente, ele pode ser repetido pós para ver como é que esse paciente reproduz ou não novos sintomas, né? Lembrar daquilo que a gente conversou, né? Não necessariamente o paciente não reproduzir não quer dizer que ele não vai ter, pode ser só que não aconteceu naquele exame, naquele momento, né? Sensacional, Pedrão. Agora eu conseguiria responder esse desafio, viu? Boa, Tiagão. Muito bem, Pedrão. Acho que por hoje a gente vai ficando por aqui, né? É um tema não tão comum, né? Eu acho que serve aí para revisão, para quem talvez não conhecia. É mais um as na manga aí para você usar no seu arsenal diagnóstico. E eu acho que foi bastante útil, Pedrão. Deu para revisar bastante coisas e é um tema aí pouco habitual que serve de curiosidade para os nossos ouvintes. Exatamente, Tiagão. Por falar nos ouvintes, gostaria de agradecer todos as pessoas que mandaram seu Supra, que estão ajudando aí nessa campanha, uma campanha super bacana. E vou deixar meu abraço, já vou querer ouvir o seu, mas inicialmente eu vou deixar meu abraço aí para o Júlio César aí, que é o nosso coordenador do nosso laboratório de fisiologia aí aqui do HC de Ribeirão Preto. Ele que nos ajuda aí nos tilt testes, o nosso fisiologista. Abração, Júlio. Um abração para o Júlio também. O cara sabe muito de fisiologia do exercício no geral e é ele que nos guia lá no tilt test no HC, né? E o meu abraço, Pedrão, eu vou mandar hoje para o meu R igual, o Dyson. Você comentou do cara que estava tendo a síncope aí por conta de distúrbio do seio carotídeo. Eu lembro que foi o Dyson que estava no exame desse paciente. Então, um abraço para o Dyson. Um abração ao grande Python e no futuro arritmologista. Com certeza. Bom, pessoal, sigam a gente no Instagram, @supracast cardiologia, no YouTube, @supracast, favoritem, dê 5 estrelas no Spotify, manda para os seus amigos, compartilha com todo mundo que precisa ouvir esse episódio rapidinho e bem resumido, direto aí sobre tilt test. É isso, Thiagão? Isso aí, pessoal. Bora lá e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço. Abraço.